Bom, eu conheci a Cláudia tem bastante tempo, eu fui preparar a Camila Queiroz para o primeiro Verdades Secretas, né? Ela estava fazendo uma série de testes ali e a Cláudia era agente dela. A gente se conheceu assim e eu gostei muito do trabalho da Cláudia. Porque assim, a Cláudia faz um trabalho que ninguém faz no Brasil, que é um trabalho não só do desenvolvimento artístico, mas ela tem muita noção de mercado. E na época que eu estudei, você não tinha isso. Você não tinha, numa escola você não aprendia absolutamente nada sobre o mercado. Ainda hoje você não aprende. O pessoal está muito despreparado, né? Como que um produtor vai te olhar, como você tem que fazer para ir atrás dos testes. E aí a gente desenvolveu uma amizade que virou, né, uma parceria profissional e foi isso. Começou com uma admiração, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho da Cláudia. A gente se encontrou, ela também gostou do meu trabalho preparando e como atriz, e aí a gente tocou essa parceria já tem aí muito tempo, não sei nem, faz bem mais de 10 anos, não vou falar muito que a gente é velha, né? Adoro. Mas é mais de 10 anos já que a gente tá nesse trabalho juntas. Quando eu conheci a Cláudia, eu era muito diferente fisicamente, eu tinha o cabelo muito curto, tinha o cabelo ruivo, o que eu trabalhei bastante tempo dessa forma, né? Mas eu acho que não compunha meu visual, assim, né? A Cláudia deu vários toques pra mim de voltar à cor do cabelo natural, de deixar ele crescer. Hoje eu me gosto muito mais nas minhas fotos, engraçado, né? Eu adorava ruiva, fui ruiva há 15 anos. Eu acho que assim me deu um componente do olhar do outro sobre mim, sabe? Hoje eu entendo o meu visual de uma outra forma. Eu andava com umas calças mais largas também, andava muito de chinelo, né? Assim, porque tinha uma coisa de dar aula descalça, né? Tinha toda uma outra postura, assim, nesse sentido. E eu acho que a Cláudia me deu uma noção de me vestir dentro do que comportava o meu visual, assim. A gente tem muito o olhar do outro sobre a gente como artista, né? Não é só o que você é, o que você se sente, mas tem como o outro te lê, né? E a importância do outro te ler nesse sentido. E eu acho que ela me abriu a cabeça para isso, assim, de como eu era vista pelos outros e como aquilo que eu era vista não tinha nada a ver com o que eu fotografo, nada a ver com o que eu imprimo em termos de papéis mesmo, em termos artísticos. Então eu acho que foi uma redescoberta de um caminho artístico de uma forma mais madura, né? Com esse olhar, não só, eu tô atuando só na hora que eu tô atuando, né? De certa forma, quando você troca uma ideia com alguém, a pessoa tá tendo uma ideia sua, tá tendo uma imagem sua. E isso foi muito importante, essa visão da Cláudia para isso. E aí mudei visual, mudei o jeito de me vestir, mudei cabelo, mudei muitas coisas. A Cláudia me ajudou muito nisso, acho que foi um ganho muito grande para mim. E eu não conheço outro profissional no Brasil que faça a mesma coisa que a Cláudia. Assim, em termos de preparo do ator, não só o desenvolvimento artístico que eu sei que ela faz e que eu conheço o trabalho dela, né, de muitos jovens atores, mas essa visão de mercado concreta, né? Quando você vai trabalhar num banco, as pessoas têm uma visão concreta do mercado financeiro, como funciona. E o mercado de audiovisual, né, no Brasil, ele ainda é uma incógnita para muitas pessoas. Então fica uma coisa muito inatingível. Na verdade é uma coisa absolutamente concreta, você tem que entender dele para que você consiga trabalhar nele. Isso é fundamental. Como funcionam as agências, como funcionam os produtores, as produtoras, como chegar até as pessoas e o que elas esperam da gente. Tudo isso, assim, eu fui construindo nessa relação com a Cláudia mesmo. Porque à medida que eu fui também preparando atores, e aí fui me especializando nessa preparação de atores para entrada no audiovisual, ao longo dessa minha parceria com a Cláudia, né? Eu obviamente tinha uma boa atuação, entendia, já dava aula, eu dou aula há 28 anos, eu sou atriz há 31, então tem bastante tempo. Mas eu não tinha essa noção o que faz alguém entrar na TV, né? O que faz alguém entrar no vídeo. E aí, de repente, eu fui entendendo isso, né? Ao longo dessa parceria com a Cláudia, de como ela foi me abrindo a cabeça para isso. E hoje eu tenho uma especialidade nisso, de colocar as pessoas no audiovisual mesmo, a fazer a porta de entrada no audiovisual, que é entender como as pessoas leem os outros. É óbvio que assim, eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, né?
Eu sou uma pessoa muito curiosa. A Cláudia me deu ferramentas, eu fui atrás dessas ferramentas, eu me dediquei a esse estudo mesmo da visão que as pessoas têm sobre o ator. Fui conversando com vários produtores de elenco, fui fazendo várias amizades também com pessoas e complementando essa visão. Mas o mercado é muito móvel, né? Você tem que estar o tempo inteiro estudando. Não tem como. Você tem que estar o tempo inteiro se formando. Porque assim, o que era interessante há 30 anos atrás, hoje não é mais. E hoje é uma coisa mais natural, entende? Por isso também eu me encontrei mais com a cor natural do meu cabelo. Eu acho que é você se encontrar um pouco com você. Eu acho que essa foi a descoberta mais interessante assim que a Cláudia me propiciou, que foi uma volta para casa quase, sabe? Foi uma volta para mim mesma, enquanto artista e enquanto atriz. Eu acho que assim, a primeira coisa que as pessoas esperam de um ator é organicidade, verdade e ter a sua assinatura, é uma coisa sobre a qual a gente fala muito hoje. Por que ter a sua assinatura? Por que eu tenho, sei lá, 10 meninas no mesmo perfil, mesma idade, mesmo tipo de cabelo. O que me faz escolher uma delas ou não? Ou outra, né? É muito a personalidade da pessoa, é muito a assinatura que ela tem para isso. Então, o ator hoje em dia ele tem que ter uma habilidade técnica mais desenvolvida, ele tem que estar mais bem preparado para um set. As produções não estão abundantes em termos de quantidade, então você espera pegar alguém que consiga se aprofundar na atuação. Então hoje está sendo muito importante que o ator tenha a técnica, tenha a organicidade e tenha a sua assinatura. Acho que são as 3 coisas mais importantes para um ator jovem. Eu sinto que, obviamente, a gente tem um etarismo dentro do mercado audiovisual. Você vê poucas protagonistas e poucas protagonistas mais profundas mesmo, mais velhas, entendeu? 50 a mais. Porque você tem uma ideia de onde as mulheres vão estar muito diferente do que elas estão hoje. Então, ainda se coloca muito a mulher de 50 a mais como ou uma dona de casa que não está contente com a vida, né? E você vê que é muito além disso o mundo. Você tem empresárias, você tem, né, mães, tem gente que tem filhos mais velhos. Eu acho que assim, eu sinto falta de abertura para personagens fora dos padrões de beleza e idade muito óbvios, assim, né? É como se a gente quisesse ter uma sociedade só jovem, entendeu? Bonita, magra, rica, né? Então eu sinto um pouco de falta desse contemporâneo para quem vive na cidade. Você ainda tem um pouco essa visão à margem do Brasil, né? Quer dizer assim, para os lugares um pouco mais afastados do eixo Rio-São Paulo. Mas quando as histórias vêm para o eixo Rio-São Paulo, elas ficam um pouco presas numa coisa etarista, é a impressão que eu tenho. Assim. Sim, eu sinto que você tem muito pouco trabalho 50 a mais, né? Você tem poucas oportunidades. As pessoas colocam a gente em umas caixinhas muito específicas. E aí, pensando nesse tema, a Cláudia me apresentou para a Paula Pereira, que é atriz aqui também da Mega, já fez várias novelas, que é uma atriz bem legal. Ela mora em Lisboa e a gente está fazendo esse projeto. Quando ela vem para o Brasil, ela mora no Rio, aí ela pega o avião, vem para cá, eu estou roteirizando, as ideias são nossas, são coletivas, e a gente grava, a gente atua em todas essas esquetes que tem como tema principal mulheres e questões de mulheres mais velhas, mas subvertendo essa história. Então, a mulher é colocada, porque assim, a mulher é sempre colocada como objeto da piada, a gente é sempre, o homem troca a mulher por uma mulher mais jovem, você não vê o contrário, né? Então, os temas dos Empoderadas são sempre uma subversão da faixa etária, né? Sempre colocando a mulher aonde ela quiser estar e não onde a gente acha que ela deveria estar, né? Primeiro surgiu quando a Cláudia me apresentou para a Paula, e nós duas somos da Stage, e não nos conhecíamos, a gente tinha um ponto em comum que eram os assuntos, né? Então, que era essa angústia de realmente querer mais papéis, querer mostrar também que a gente pode fazer infinitas coisas. Esse assunto estava nos tomando. E a partir daí, dessa temática que surgiu, é que surgiram as esquetes. Eu acho que é uma mudança de geração, uma mudança de sociedade. E aí eu sinto que ainda o audiovisual ainda não entende a mulher
de 50 a mais, aonde ela está hoje. Então, eu sinto que ainda você tem pouca margem de personagens mesmo, poucas possibilidades. Você tem ali uma meia dúzia de atrizes que já estão trabalhando e eles se mantêm nesse número de atrizes, entendeu? Não há um arriscar com rostos novos, né? Com pessoas que você tenha visto menos no audiovisual, para você chegar a lugares diferentes. Você se lança nesse risco com uma garota de 20. Mas, assim, a mulher de 50 tem experiência, já fez diversas coisas, né? Porque eu já fiz muitas coisas de cinema, teatro, televisão, mas ainda sou um rosto, por exemplo, menos conhecido, nunca fiz novela. Então, não há uma possibilidade de alguém te abrir uma margem de um teste, de experimentar você, para você mostrar a tua potencialidade. Né? É como se você não tivesse... como se você não existisse dentro do mercado. E a possibilidade de dar uma chance para alguém, você pode se surpreender. A gente tem algumas mulheres que surgiram um pouco mais velhas e que a gente vê que foram gratas surpresas dentro do audiovisual. Então, por isso também criar as empoderadas. Não adianta você ficar sentado dentro de casa reclamando que não tem trabalho. De alguma maneira você tem que fazer alguma coisa. E aí a gente colocou o nosso bloquinho na rua, né? Falar sobre temas que a gente acha que são importantes de uma maneira bem humorada e aí criar esse canal e contar nossas histórias. Tem discussões sobre sexualidade, sobre mercado de trabalho, sobre homens, né? Então a gente tem várias discussões de uma maneira profunda, mas engraçada. Eu acho que tem uma diferença no etarismo entre a TV aberta e o streaming muito grande. Eu acho que dentro do streaming você ainda pega um outro teste e quando o teste vem ele vai ser presencial. Não é muito que você tem, mas você ainda tem alguma possibilidade para mulher de 50 a mais. Mas eu acho que dentro da TV aberta não tem. Eles simplesmente não fazem o self-tape. Fazem só o self-tape. Você não consegue ir até lá fazer um teste presencial e mostrar o teu potencial. Eles pegam quem eles já têm ali à mão. Sabe? Você não dá uma oportunidade para alguém se mostrar presencialmente. E existe muito mais, tem muito perfil para mim dentro da TV aberta e eu não consigo chegar até o teste. Por causa da minha idade, porque quem já tá lá, já tá lá. Então já colocou, não vai me chamar para um self-tape. A pessoa avalia você pelo material que ela tá vendo ali no teu elenco digital, no teu Instagram, ou que com muito custo a tua agente consegue mandar. Mas ele não te chama para fazer um teste presencial para mostrar o que você é capaz de fazer com aquele personagem que ele tem ali. E aí eu acho que, poxa, é um trabalho que a pessoa poderia ter e vai ter resultados muito legais e vai se surpreender com possibilidades mais interessantes, entendeu? Eu acho que ser preparadora de atores e ser atriz é um complemento para mim. Eu faço isso de uma maneira muito visceral e muito com a minha alma. Eu me entrego ali. Eu aplico mais, né, dando aula, porque eu estou no aqui e agora, o mundo acabou para mim. Estou eu e o aluno na minha frente e nós estamos nos comunicando e eu estou tentando fazer chegar um conhecimento a ele. Então eu estou o tempo inteiro atuando quando eu estou dando aula ou preparando um ator, porque é uma troca, né? É uma troca, é uma comunicação, tentar chegar na alma daquele ator e tentar trazer o melhor dele para o trabalho. Eu acho que essa comunicação, ela faz com que as coisas sejam uma grande sinergia para mim. Então, eu sinto que preparar e atuar são quase a mesma coisa, assim, em termos da minha alma. Eu fico muito mais atualizada convivendo com os jovens, né? Porque é uma forma de você estar sempre vendo, antenada do que está no mercado, de como as pessoas estão se comportando. Então, é sim uma forma de me manter jovem e viva, né, dentro da minha área, porque estar com eles, estar com essa nova geração que está surgindo, nossa, te dá uma pilha, te dá um gás, te dá, né, felicidade, vontade de fazer isso. Porque embora eu tenha começado a preparar já antes de conhecer a Cláudia, isso me deu uma outra visão de mercado.
E me fez também me aprofundar no preparo do ator para o audiovisual, para a entrada no mercado de audiovisual. Porque como eu não tinha uma visão total de mercado, como eu ia preparar um cara para um mercado? Né? Eu preparava ele para uma atuação. Hoje eu tenho uma visão de onde isso vai levar o ator, portanto as possibilidades que ele pode ter. E aí, com certeza, a Cláudia me trouxe essa parceria e me trouxe muito conhecimento do mercado audiovisual e eu pude aprofundar dentro da minha área e juntar já com a minha expertise de atriz, isso, e aí com uma visão de onde aquela pessoa pode chegar, onde ela se insere dentro do mercado. Que tipos de trabalho vão aparecer para ela. Porque aparecem pessoas diversas, né? Gente, eu preparei o menino que fez o Baby, né? Que protagonizou o Baby. Então, assim, a hora que você prepara alguém e a pessoa chega lá num teste e você tá pilhando ele para ser o melhor dele, você também tá ajudando ele a se inserir no mercado, né? Eu acho que, assim, não dá para você parar de estudar. Como eu tinha falado para você também, o mercado, ele vai mudando. Então, eu olho trabalhos meus de 30 anos atrás e não tem mais nada a ver o tipo de atuação. Se você não estiver estudando o tempo inteiro, você não está vivo. As técnicas mudam, a forma de pensar muda. Então, não é só estudar a atuação, mas assim, a atuação ela é um pensar sobre o homem, né? Então, quando você vai ver um espetáculo, quando você vai ver um filme, eles são sempre reflexões do ser humano. Então, primeiro você tem que entender sobre o mundo, como está o mundo, como as pessoas pensam, refletem, e as técnicas de atuação que estão sendo usadas. Porque o mercado muda. Se você não está se exercitando, se você não ouve a visão dos outros sobre o seu trabalho, você está morto, né? Então não tem como, é um trabalho que você tem que estar o tempo inteiro estudando, é infinito. Eu vejo às vezes um vídeo de apresentação de alguém um pouco mais velho. Gente, a pessoa parece estar dura. Você tem que entender para que serve um vídeo de apresentação. O vídeo de apresentação é para a pessoa te ouvir falando, a pessoa quer ver o teu jeito de falar. Então, isso é um exemplo, mas o que eu estou falando assim, se você está dentro da técnica que está sendo usada hoje, é muito mais fácil você ser assimilado para o mercado. Então, se a gente tivesse mais possibilidades dentro do mercado, para a nossa idade, é óbvio que você sai na frente, porque você tem uma naturalidade, você está acostumada a fazer isso. Eu estou super acostumada a ligar uma câmera e gravar um vídeo. E eu vejo que tem uma geração mais velha que não tem esse hábito, né? Assim, porque quando a gente nasceu não tinha celular. Então assim, o pessoal hoje faz uma selfie, faz uma foto, faz um vídeo, estou aqui com o meu cachorro, né? Os jovens fazem isso muito. Eu acho que assim, esse hábito de fazer isso, ele faz com que a gente tenha uma organicidade na frente da câmera e uma desenvoltura muito maior, o que é fundamental para o mercado hoje em dia. Eu acho que a gente tem que ser assim em todos os lugares, tanto artístico como professor. Eu estou aberta para modificar o processo do meu trabalho, né? Então, eu tenho uma carreira super diversa. Comecei no teatro. Do teatro, aí fiz parte de grupos, né, extensos, 5 anos, 6 anos, com grupos, né, diferentes. Daí eu resolvi me dedicar à música eletrônica. Eu criei uma banda, eu e a Paula Preta, também é atriz, e a gente escreveu as letras e começou a tocar. E aí a gente tocou com muitos DJs. Inclusive Disco D, que era produtor do 50 Cent, a gente tocou Estados Unidos, Canadá, França e Inglaterra. Nossa música está num filme do John Race, que lançou no Tribeca Film Festival, é um filme inglês sobre grafite, né? Bombed, o filme, e rodamos, tem remix nosso em todos os lugares, ainda hoje toca no Gambiarra. Daí depois eu me dediquei ao audiovisual, como não tinha curso, eu falei, comprei uma câmera, estudei isso até pegar uma protagonista e ganhar um prêmio em Toronto, e aí depois fui me dedicando mais ao audiovisual mesmo. Mas a banda foi uma coisa... Eu fiz grandes festivais, Cobeats, Red Bull Live Images, abri para o Patufu, toquei para 9.000 pessoas. Assim, foi uma época bem divertida. E é isso, e a banda ainda toca de vez em quando. Porque é isso, eu sou uma multiartista, eu faço diversas coisas. Então, né, ela me trouxe aí uma potencialidade maior dentro do audiovisual que eu descobri, não só como preparadora, mas como atriz também, que abriu a minha cabeça, assim.
e abrir a minha cabeça como uma referência de mim mesma, né? Com todas as mudanças que ela me ajudou a fazer, né? Voltar ao mais original meu mesmo, né? Do meu visu. Eu ganhei prêmio em Toronto com drama, mas eu sempre tive um pezinho na comédia. Eu gosto muito de fazer comédia. A comédia é uma coisa que sai pra mim muito fácil, muito leve, né? E eu acho que, assim, me descobrir mais velha roteirizando foi uma coisa muito legal também. Que era uma coisa que eu não tinha em mente, que eu poderia fazer, que eu sabia fazer. Então, acho que foi bem legal. Mas eu, sim, já fiz muita coisa de comédia. Eu fiz uma série chamada Drunk History, História Bêbada, que foi no Comedy Central e no SBT, e produzida pela Mixer. E era uma produção, é uma série que existe nos Estados Unidos, México, né? E Inglaterra. E então é o seguinte, os atores, os comediantes bebiam de verdade e contavam partes da história do Brasil. E a gente recebia o áudio deles. E a gente tinha que interpretar os personagens históricos e dublar eles com o sync perfeito, lip sync perfeitinho. E é isso. E foi muito legal porque eu entrei e era uma trupe de 6 mulheres e 6 homens, eu era mais velha, e eu entrei com fé e peguei muitos personagens, assim. Eu ganhei a única mulher que voltava em vários episódios, que era a Princesa Isabel, e fiz 15 personagens, 10 mulheres e 5 homens. Fazer homem foi incrível, porque é muito difícil você fazer homem no audiovisual, puta maquiagem e tal. E o diretor chegou a não me reconhecer no set uma vez, né? Ele falou, gente, rápido, cadê a Adriana? Cadê a Adriana? Eu falei, gente, tô aqui. Ele falou, ai, que isso? É um cara. Então foi muito legal isso, fazer todos esses personagens. Uma coisa de época, né? Então a gente gravou em alto mar, eu fiz marinheiro, né? Fiz, tipo, Debré, fiz muitos personagens interessantes. E uma construção do personagem, porque fisicamente você tinha que fazer o personagem, né? E tinha que usar tudo que o cara fazia no áudio. Então, se o cara derrubasse uma coisa, você tinha que derrubar alguma coisa no set para fazer um barulho equivalente, assim. Então, foi uma série que me deu uma super agilidade de muitas coisas e foi interessantíssima, assim. Foi um projeto muito legal. Ali foi um momento onde eu senti obviamente não tinha a idade que eu tenho, não tinha 50 a mais, mas eu tinha 45. E aí ali eu ganhei muito papel de menininha. Muito papel de menininha. Porque eu estudei muito e eu fui com muitas propostas no primeiro dia. E aí, a princípio, a Princesa Isabel ia ser feita por diversas mulheres. Entendeu? E aí a gente bateu o pé ali e eu peguei todas as Princesas Isabel, né? Que eram 3. Porque os homens voltavam em vários episódios, né? E as mulheres, não. Os meninos fizeram 25 personagens. Tem aí, né? Mulheres aparecem menos na história, né, também. E lá eles tinham dado pra gente, por exemplo, referência pra gente assistir. Então, por exemplo, eu tinha visto a série inglesa, a série mexicana, então assim, e recebi o áudio pra você fazer. Chega lá no teste, eles mandaram a gente improvisar. E aí, quem improvisou, pegou, né? Porque assim, você tá preparado pra isso. Então ali foi exatamente, se tivesse sido um self-tape, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de mostrar a quantidade de possibilidades que eu podia fazer ali. Eu acho que, óbvio, que na self-tape a pessoa não tem a oportunidade de te conhecer ali, né? De trocar uma ideia com você, de ver onde você pode chegar. Eu acho que sim, se você tem um teste presencial, se tem uma possibilidade de teste presencial, eu sei que algumas pessoas ficam muito nervosas em teste presencial. Para algumas pessoas pode não ser bom, mas eu gosto de um teste presencial. Eu acho que é uma forma de você trocar, né, da pessoa ver a tua energia, ver a tua vibração, saber do que você é capaz. Sim, eu acho que é uma falta que faz muito grande, porque você não tem a dimensão. Você pode contratar alguém para um teste online, né, para um teste self-tape, e de repente você chega lá e tem uma surpresa. A pessoa fora da caixinha, fora do que ela fez, você manda a pessoa andar para lá e para cá, e como é que a pessoa vai agir num set, né? Então eu acho que você pode ter surpresas, sim, sem um teste presencial. E ele pode tirar muito mais do ator. Num teste presencial, você tem mais informações sobre o projeto. E com mais informações sobre o projeto, ou entendendo um pouco onde a pessoa quer que você chegue, a chance de você conseguir chegar é muito maior. No teste, no self-tape, você tem uma informação muito mais limitada. E se você estiver levando para um lugar equivocado, não tem ninguém ali para te dar um toque. Falou, não era isso que eu estava pensando, hein?
Eu estava pensando em uma outra coisa. E aí, você mostrar que você é capaz de fazer uma outra coisa. Então, o teste, o self-tape, ele acaba sendo um tiro no escuro. Ou você acerta muito numa intuição ali, rolou, deu. Ou você pode perder uma oportunidade, às vezes, de contratar alguém muito legal, porque ela não foi conduzida na hora. Se você tem essa oportunidade de mostrar o teu trabalho, você pode mostrar que a idade não é um limitante para você. Porque você pode fazer coisas que a pessoa não tinha imaginado. E aí depois até virou uma piada. O diretor, ele falou assim, que ele não sabia o que eu fazia, que eu estava em todos os planos quando ele foi editar. Então aí, no final das gravações, ele falava, dá uma adrianada para a direita, dá uma adrianada para a esquerda. Porque assim, eu tinha uma visão de câmera, né? Então assim, eu andava a cavalo, porque a gente proclamou a república num cavalo de pau, né, no centro da cidade. Então assim, tipo, diversas situações que, quando foi proclamar a independência, eles tomaram uma água que deu dor de barriga em todo mundo na vida real, né? Tipo assim, na história mesmo do Brasil. E aí, tipo, eu fui procurar uma moita ocupada. E aí, óbvio, sobrei só eu, né? Lógico. A espertinha, né? Mas assim, é isso. A gente se diverte fazendo as coisas. E eu acho que você pode ter... se você tem a chance de mostrar... Poxa, aí você pode entender que a tua idade não é um limitante para isso. Para você mostrar teu trabalho e teu talento. Você pode fazer o que você quiser, né? Chegar onde você quiser. Quem entrou no audiovisual com 20 anos está lá agora. Agora, se você fez uma carreira, você tem uma carreira de consistência, mas você fez outros caminhos, como eu, que passei pela música eletrônica, que gravei em um monte de lugares, ganhei prêmio em Toronto, trabalhei em teatro de grupo, tenho um trabalho de audiovisual, mas eu não tenho um trabalho de novela, de televisão aberta, você não tem essa possibilidade. Então é como se você não existisse. E, no entanto, você existe e tem uma gama imensa, assim como eu, de atrizes incríveis, 50 a mais, esperando uma oportunidade para mostrar o seu trabalho.